Fala pessoal, e hoje nessa linda manhã nós estamos num lugar muito especial e a gente vai contar tudo para você. Hoje eu tô no Parque de Lavras, aqui em Salto. Vem comigo. Aqui no Parque de Lavras para contar um pouquinho de todas essas curiosidades e informações maravilhosas para vocês. E eu não podia deixar de trazê-lo conforme prometido. Vem comigo, Cássio! Tudo bom? Estamos aqui mais uma vez. É isso aí. Cássio, obrigada mais uma vez, viu? É uma honra e um prazer. Ai, que bom, que bom. Ó, muito bom, porque a gente já gravou com o Cássio lá no Varvito, em Itu, Estrada Parque. Se você ainda não viu, tá aqui linkado abaixo, corre lá, maratona, porque hoje a gente vai dar muito link a tudo que a gente já fez, né? Maravilha. É isso aí. Cássio, antes de entrarmos no Parque de Lavras, nós temos uma praça aqui na frente, não é uma espécie de praça, enfim, onde nós estamos. Conta um pouquinho para nós. Essa aqui é a Praça dos Granitos, né? Ela foi inaugurada em 2007, ela faz o conjunto com a Santa, né? Que vocês já fizeram um vídeo, né, Bruna? Sim. Aliás, vai lá. Assistam. Vai lá. Assistam. Isso aí. Então, a Santa é de 1980, a padroeira da cidade. E a Praça do Granito é de 2007. E ela homenageia um profissional que hoje não tem mais na cidade, que é o calceteiro / cantareiro, ou vice-versa, se preferirem. Quem era esse profissional, né? Cantaria é uma técnica de lidar com as rochas, né? Com as pedras, lidar comercialmente. Então era um profissional que explorava essas rochas, né? A gente vai falar um pouco delas, mas era o cara que cortava ela no mato e aí fazia as construções, né? Então a cidade de Salto tem os paralelepípedos, tem esses bancos, né? Que a gente está sentado aqui, ó. Tem várias construções. Não sei se o Hugo pode pegar a casinha ali. Várias construções das cidades antigas eram feitas com essa rocha. Durante a segunda metade do século XX, foi uma forte economia da cidade. Hoje já não tem mais, porque as áreas em que tem os granitos, os campos de matacões, né? Elas foram decretadas área de preservação, né? Áreas de preservações ambientais. Então não existe mais a exploração econômica na cidade. Mas durante muito tempo, pelo menos 50 anos, foi uma forte economia da cidade. Então essa praça, ela homenageia esse tipo de profissional. Né? Tá. E, ó, só para as pessoas entenderem, filma ali para entender que a gente está bem na frente, no pé da Santa. Estamos abençoados aí. Isso. Monumento à Nossa Senhora do Montserrat. Então, aqui é uma homenagem a esse profissional mas o pessoal ficava... Famílias inteiras sobreviviam disso, Bruno. Então aqui a gente chama de rocha-mãe, né? É um monolito, onde eles quebravam, existe uma técnica chamada cantaria. A rocha, não sei se dá para ver na imagem, mas a rocha ela é porosa, né? O que acontece? Essa rocha é uma rocha magmática, então no núcleo ela era uma lava, né, uma lava. Aí houve o derramamento, né, o que aconteceu? Há 600 milhões de anos, aproximadamente, não tinha ninguém vivo para contar, né, Bruna? A terra rachou, né, houve um derramamento dessa lava. O pessoal pensa que é só vulcão que espelha a lava. Não, a maioria da lava ela escorre, ela racha a terra, ela escorre, tá. E aí ela sofre um choque térmico com a temperatura aqui e ela condensa e vira rocha, petrifica, né? Isso. Então, como ela pensa numa água que você vai fazer o café que ela começa a borbulhar, né? Quando ela vai ferver, ela começa a borbulhar. Aquelas moléculas de oxigênio ficaram aprisionadas aqui. Então, essa rocha, ela é porosa, tá? Então, tem algumas fendas delas que são mais frágeis. O cantareiro, cantaria de cantar, ele tem o ouvido apurado, então ele bate, ele sabe aonde que a rocha é mais frágil. E a partir do momento, ele põe um pulsão, até tem ali, não sei se o Hugo consegue
mostrar esse prego de grande. Esse. Ele bate na rocha, voltando aqui agora, ele bate, e aí a rocha racha certinho. Então isso aqui, que é retinho... É porque foi quebrada, foi com rachada. Um golpe, né? Com um golpe só, ele Sim. achou o ponto dela. O veio, né? O veio. E aí a rocha rachou. Eu não sei se dá para mostrar aqui, né, Cássio? Olha, por exemplo, um exemplo de que se ela estivesse unida, ali seria um veio que ela poderia ser quebrada. Isso. E a partir disso eles vão desbravando, quebrando ela em menores, pedaços menores, de acordo com o que eles quiserem. Por exemplo, muitas fazendas do ciclo da cana tinham, porque essa técnica eles copiaram, né? Não foram os cantareiros que inventaram. Então, antigamente, olha só como as coisas são, Bruno. Os escravizados faziam isso. Então, nas fazendas tinha essa rocha, eles faziam a mesma técnica, só que o escravo não tinha, o escravizado, né, não tinha acesso a metal, porque podia virar uma arma. Então ele colocava um pedaço de madeira encharcado. A madeira encharcada, ela estufa. Quando ela estufa, ela tem esse mesmo papel de rachar a rocha. Então, isso aqui é um exemplo de um morão de cerca de pedra das fazendas antigas de cana e até de café aqui da região. Muitas fazendas antigas, nas cercas delas, não tem morão de madeira. Quando você faz uma comparação aos escravizados, esse era um serviço também muito pesado, braçal, muito pesado, né? Mas você imagina me lidar com pedra o dia inteiro no sol, né? Tanto é, né, Cássio, que sei lá se eu posso fazer essa comparação. Mas, por exemplo... tem as antigas famílias que lidavam com aquelas pedras portuguesas para fazer praças e tudo mais, né? Também, hoje a gente não vê mais devido à tecnologia, maquinário e etc, né? Porque aquilo era um artesanal, né? Isso. E é a mesma rocha, né, Bruno? Só que são 3 tipos de rocha que tem no planeta. Eu devo ter falado isso no vídeo do Varvito. Qualquer coisa, volta lá e assiste. Mas a rocha magmática, ela tem a intrusiva e a extrusiva. O que é isso? Intrusiva é como ela vai, a pressão, o planeta pensa no planeta com uma gigantesca panela de pressão, então ela vai fazendo a pressão, vai saindo. Então quando ela sai devagar, ele vai se resfriando, porque no núcleo ela tem mais ou menos a temperatura do Sol. E aí, conforme ela vai chegando perto da crosta, ela vai se resfriando devagarzinho até que ela condensa, petrifica, e aí essas moléculas ficam aprisionadas. Então, o granito é a rocha magmática intrusiva. E a pedra portuguesa é a mesma rocha, só que a extrusiva, ela saiu de uma vez, sofreu um choque térmico, e aí não deu tempo de aprisionar. Então ela é mais rígida, ela não tem esses poros, mas é a mesma formação rochosa. E como existiam os calceteiros, existiam também os cantareiros, mas na pedra portuguesa, que é um trabalho mais minucioso. Esse é um trabalho mais brutão, assim. Mais grosseiro, mais né? grosseiro, Brutão. Isso. Põe uma foto de uma praça de pedra portuguesa, por favor, aí, para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Olha, eu acabei de aprender com o Cássio aqui, tá? Aqui nós temos um exemplo de uma cicatriz nessa pedra. Isso. Vamos lá. Quando eu falei para você daquele prego gigante, ou mesmo os escravizados com a madeira, essa é a cicatriz. Então, aqui era uma veia, né? Que o cantareiro, com o ouvido treinado, aí ele bateu esse prego gigante aqui, ó, tá vendo? E aí, essa parte do monolito caiu. Ok. Então, essa é uma ação antrópica. E nesse mesmo indivíduo, a gente consegue mostrar, a gente chama de acebolamento. A rocha, ela vai se desagregando por camadas, né? Então, aqui já é uma coisa natural, do intemperismo. Se o Hugo puder mostrar ali a gente tem um exemplar que vai acontecer isso que aconteceu aqui, ó. Naturalmente, o intemperismo. Tá vendo? Todos esses pedaços, então ela vai... Por isso que essas rochas, elas são arredondadas. Né? Então tudo isso aqui, em algum momento da história, ela vai cair. Ó, olha aqui, você tá vendo aqui, ó? Essa diferença de cor? Sim. Aqui ela tá escura porque impregnou bastante
terra, sujeira de uma maneira geral. Musgo, né? Musgo. Essa aqui é um pedaço que caiu há um tempo atrás, há pouco tempo atrás. Então ela vai soltando, ó. Aqui vai se soltar, aqui vai soltar. Um processo natural no intemperismo. Tá? E aproveitando esse trecho da praça, a gente tem alguns exemplares, porque mesmo dentro dessa micro-região, você tem a mesma formação rochosa, mas você tem mais material, mais presença de mica, que é um dos componentes, por exemplo, um dos componentes da rocha, ou mais presença de feldspato. Então, você tem os vários tipos de granito róseo dentro dessa micro-região, Jundiaí, Salto aqui, tá? E tem, por exemplo, uma que é a Monte Belo, é que o tempo já tirou as plaquinhas, né? Mas eu queria mostrar esta aqui, ó. Que é a Monte Belo, que é a mais cara. Monte Belo é o nome de uma fazenda aqui, que tem uma característica muito interessante, que é a fall line, que é a linha de queda, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bem nessa propriedade. Então, esta é o exemplo... E que foi citado também no Varvito. Isso. É a mais rara de todas. Então, antigamente se comprava essas. Hoje não tem mais para vender. Ou seja, nós temos, aqui em Salto, é muito comum a gente ver o granito rosa, o granito de Salto, né, que se chama aqui na região. Lá em Itu é muito comum de ver calçamentos e etc. com o Varvito. Então, são rochas que foram comercializadas por muito tempo e fizeram a história das cidades, né? Como eu falei no vídeo do Varvito, durante muitos anos foi uma forte economia. E o link das duas é exatamente esse. A desagregação... Bom, formou a rocha. O tempo passou, 300 milhões de anos depois que ela foi formada e depois que ela estava exposta, que a gente chama de mantos, mares de lavas, né? São mantos. A crosta que já estava feita ficou coberta por outra costa dessa rocha. E que aí foi sendo, porque há 600 milhões de anos atrás, a topografia era outra, o desenho era outro, né? Então, a desagregação desta aqui, né? Que a gente falou no outro vídeo, sol, vento, chuva, intemperismo, ação das bactérias, ação dos animais, vai desagregando, e aí esse pozinho, esse grãozinho, formou o Varvito, que é uma rocha sedimentar, tá? E aí a proximidade das duas cidades, dos dois parques. Claro, claro. Então, não é que é a mesma rocha, que não é, né? Não é a mesma rocha, é o tipo de rocha diferente. Aí eu queria convidar vocês agora pra gente descer lá pro parque, pra gente mostrar... Mostrar o que tem aqui, né? Isso. Todas as coisas. Vamos lá? embora. Vamos.